Mudou muito rápido. Será que ele ficou cego durante 3 dias? Ou ele tava cego a vida dele inteira e só começou a enxergar depois, então, entendeu? essa é uma boa perspectiva. Porque tipo aqui assim, diz... Aqui diz assim, ó, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Acho que esse momento específico representa isso, né? Porque quando fala escamas, é uma maneira irônica de falar. Realmente, que tira as escamas do seu olho e tudo mais, é como se tivesse 2 conchas do mar aqui te impedindo de enxergar. Então, a cegueira que Deus mostrou para ele na carne foi a maneira de mostrar que realmente... Ele estava cego. Ele estava cego a vida toda, só que enxergando. Vocês sabem uma coisa que até vale para você que está em casa também. Deus é o terapeuta maior. E como os terapeutas, sejam psicólogos, psicanalista, psiquiatra, não importa, eles sabem que às vezes você precisa de um trauma para criar outro trauma. Você precisa de reviver o trauma, um reforço, alguma coisa assim. Você precisa sentir dor para perceber que você está muito anestesiado. Ou seja, há técnicas, né? Deus também usa, na sua sabedoria, técnicas para mostrar a sua real condição. E às vezes Deus vai na carne mesmo. Tem um pastor que eu admiro muito, um pregador chamado Alejandro Bulhon. Não, ele já deve estar com uns 80 anos, quase 70 e poucos anos, 80. Um pregador, assim, foi um dos maiores pregadores que eu já vi na minha vida. Ele prega de um jeito de Jesus, assim, maravilhoso. Até hoje ele fala, você não tem como ficar assim, ó. E ele já era pastor na selva amazônica, e ele sentindo aquele vazio. Filho de crente, pregando, fez teologia, mas sabe aquele vazio? Ele pregava na igreja, lia a Bíblia, e ele não sentia nada. Tanto é que ele chegou pro presidente do campo dele e falou assim, olha, eu não quero mais ser pastor, eu vou embora. Aí o presidente falou assim, não, pega a sua credencial, põe no bolso de novo, eu vou trocar vocês de lugar. Ele falou, tá bom. Aí ele pensou que o cara ia mandar ele para um lugar melhor, mandou pro meio da floresta amazônica. Quando ele estava andando um dia na floresta amazônica, lá, para visitar alguém, ele se perdeu, no meio da selva. Ele se perdeu, ele desesperado, ele pegou e caiu num lamaçal, de noite, e ele começou a gritar. Ele tentou agarrar numa árvore, num ramo para subir, o ramo quebrou, ele caiu na lama de novo. E ali naquela lama, ele começou a refletir na situação dele na igreja. É interessante porque depois do nada apareceu um índio e ofereceu ajuda para ele, e tirou ele dali, levou para outro lugar, e depois ele descreve essa experiência na floresta, mas ele falou o seguinte, enquanto eu estava caído ali, eu comecei a perceber uma realidade da minha vida espiritual. Eu estava perdido na igreja. Então ele foi para uma situação, Deus o colocou numa situação real de estar perdido no meio da floresta, de precisar de ajuda de um índio para sair do buraco, da lama que ele estava, para ele raciocinar sobre uma condição emocional / espiritual que ele estava antes. A vida dele toda ele estava se sentindo perdido dentro da igreja. Porque às vezes você vê no... E Paulo, cego. Sim. Porque às vezes você vê alguém que, tipo assim, cara... Sabe quando alguém te pede um conselho? Aí você dá um conselho e o cara fala assim, não, mas não é isso. Aí um cara tá cego num pensamento errado. Isso, ele quer que você confirme a crença dele. E às vezes o cara tá só perdido ali. E talvez é uma coisa, tipo assim, cara, deixou ele cego pra, tipo assim, cara, reflita o que você tá fazendo, não é assim. Essas dicotomias que aparecem na Bíblia são muito interessantes. Porque quando fala, por exemplo, eu sou o pão da vida, né? A gente tá falando, né, sobre Jesus, né, ser esse alimento, no final das contas, que nos dá vida, sendo que, na verdade, a gente, quando olha sobre a nossa perspectiva humana, estamos vivos e não mortos. E a gente se questiona, para que então eu vou ganhar o pão da vida se eu já estou vivo? Mas, na verdade, essa é uma das dicotomias onde, na verdade, estamos mortos e a vida verdadeira vem depois. E tudo que a gente faz que parece que nos traz a vida, tipo um prazer, alguma coisa assim, na verdade nos traz a morte. Então você tem esse tipo de oposição, né? Então talvez se a gente for pensar aqui quando Saulo fica cego, quando Jesus entra em contato com ele, talvez isso represente o seguinte: Saulo, ele estava caminhando, né, há muitos anos já, sob a perspectiva de olhares humanos. Quando Jesus toca ele, talvez seja um momento onde ele começa a enxergar as coisas sob a perspectiva espiritual, sob a perspectiva de Jesus, e talvez nesse momento ele não tenha perdido a visão dele, mas o que tem acontecido de fato é que agora que ele está enxergando sobre essa perspectiva, ele vê que estava tudo errado.
Ou seja, ele é um cara que ele agora não está enxergando nada porque agora ele está olhando sob a lente correta pro mundo. E quando vê alguém, cara, e ora, né? E põe os braços sobre ele. Eu acredito, né? que literalmente ele ficou 3 dias cego mesmo, fisicamente. Não, eu acredito também. O que eu tô dizendo é que, ao mesmo tempo que ele ficou, isso aqui é também uma mensagem, uma metáfora sobre agora você vai enxergar sobre os meus olhos. Sim. Pum, você não consegue enxergar nada. Porque Entendi. você estava olhando usando uma lente errada do mundo, entendeu? O que você acha que você enxergava, você não consegue, veja. E aí, 3 dias ele não consegue enxergar nada. Então, pra mim, isso daqui, realmente, quando cai as escamas e aí ele enxerga, poxa, finalmente é quando ele tira toda essa sujeira do olho. Entre a escama cair e a visão do caminho de Damasco, nós temos 3 dias aí que pra ele foram uma eternidade. Ah, imagina. Porque imagina 3 dias você O cara que não nasceu cego. e você não sabe se vai voltar a enxergar. Isso é o mais Você não importante. sabe. Se ele falar assim, ó, daqui 3 dias volta, você ainda fica, né? Você não não vou sabe. dormir mais. Então, deserto. Então, deserto. Tem muito o que fazer. É um deserto, Não, não, ele tá deserto. dentro da cidade. Tava dentro da Cidade de Damasco, que ele entra pra cidade de Damasco. Você que tá no caminho. Não, ele cai, teve o episódio no caminho, mas depois que teve o caminho, ele vai pra cidade de Damasco. Mas quando ele cai, ele cega. Não, é que cega, e aí fala o seguinte, 9 Mas verso 7. pensa assim, ó. Então, mas você cai no caminho. Ele tá no deserto no caminho ou já era na cidade? Não, eu tava a caminho da cidade. A caminho da cidade. Entre Jerusalém e Damasco. Tá. E aí esse daqui era uma cidade no por uma meio? região meio desértica, assim, porque você vai justamente pro lado da Síria, tem uma parte ali que você atravessa. É porque se você cai nesse caminho, você tá no meio do deserto, você tá cego, bicho, e você nunca foi cego antes, como que você vai se orientar pra chegar mas lá? eu acho que até em qualquer lugar. Imagina, você nunca foi cego, te joga o cego no meio da cela lá, mesmo que tinha um monte de gente. Se estiver aqui agora, fica desesperado. Olha que interessante que reforça o que vocês falaram. O capítulo 9, verso 7 diz assim, depois que ele ficou cego, né? Levante-se, primeira ordem no verso 6. Levante-se e entre na cidade. Mas imagina uma pessoa que nunca foi cego, ficar cego e levantar assim... Levante e entre na cidade. Ele precisou de ajuda. Onde lhe dirão o que você deve fazer? Um camarada que estava acostumado a ele dar ordens. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver. Abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, que perfeito. levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ou seja, ele entrou numa depressão profunda. Ou seja, não é que não podia comer. Ele talvez não tenha comido por uma questão emocional. Emocional, ali, né? tudo. Não tem, imagina, Ele você tava ficou com cego. pessoas e todo mundo ouviu. O equivalente dele, porque lembra, naquela época não era como hoje, que a gente tem o sistema de integração, que você quer. A empresa tem até um percentual para pessoas que são cegas, são surdas ou cadeirantes. Na época não existia isso. A pessoa que era nem era cadeirante, não existia cadeira de rodas, uma pessoa que fosse um aleijado, como eles falam, fosse um cego, que fosse um surdo, ele era excluído, não havia nenhuma misericórdia. Então, agora imagina o ápice de Paulo, o cara que substitui Gamaliel. Agora ele fica cego, sem saber se vai voltar. Seria o equivalente a você pegar o CEO de uma grande empresa aí, e aí, da noite pro dia, ele perder tudo. Tudo, 100% tudo. Esse camarada vai ficar assim, nem o apartamento que ele mora, ele tem mais. Pô, mas aí Jesus aí, Deus, né? Não converteu ele muito na marra, não, fazendo isso? Mas foi. Não for, tipo assim, forçou a situação. Apareceu, deixou o cara cego, pô, o cara fica... Não sei se forçou, né? mas eu acho que, tipo assim, eu acho que foi mais mostrar, tipo assim, mano, o cara tava louco. Tava querendo matar geral, tipo assim, tudo que ele fez, pensa, o cara deu o seu único filho pra terra pra fazer uma missão, e esse cara era um cara que tinha Mas ele risco de interferiu destruir toda a porque ele missão. tinha uma missão maior, é isso? Oi? Deus interferiu porque ele tinha uma missão. exatamente. Porque senão ele poderia, sei lá... Deus tem uma coisa ruim acontecer. os seus modos, os mistérios de Deus. Por que ele agiu assim com Paulo e não agiu assim com outros? Mas todos nós temos um chamado de Deus. Só que Deus é muito inteligente. Deus fala com cada um do modo como nós podemos entender. E ele vai com a receita do remédio que nós estamos precisando. Entendi. Como ele era um cara radical, Exatamente. não teve uma atitude radical. Levando-se em consideração que não foi o radicalismo que fez Paulo se converter. Porque não há nenhuma ameaça da parte de Deus. Muda de vida, senão eu vou te mandar para o inferno. Deus só o cegou. E reflexão na verdade foi o contrário. Se você quiser mudar de vida,
aí sua vida vai virar um inferno. Exatamente. Essa é a realidade. Exatamente. Boa. Foi até o contrário. Se você resolver se converter, você vai sofrer muito por minha causa. Só que assim, né, Lucão?